Querido irmão, querida irmã, refletindo sobre o mês vocacional, sobre o sermos cristãos, caminharmos como filhos e filhas de Deus no tempo. Decidi refletir com vocês sobre os 10 mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus o completou, amar o próximo como a si mesmo. E Jesus o definiu, amai-vos como eu vos amo. Jesus é o cumprimento do amar a Deus sobre todas as coisas, a pessoa de Jesus. É nele que está a referência do amar sobre tudo. Buscar sua vontade em tudo e em todos, e não querer que nenhum dos filhos, irmãos do mundo, sofra. Mas o segundo mandamento, os 3 primeiros mandamentos se referem a Deus. Os outros 7 se referem ao amor ao irmão, ao viver da sociedade. No segundo mandamento, não use o nome em vão. Não se trata, querido irmão, só, eu juro em nome de Deus, fazer uma promessa, eu juro diante de ti, e nem só uma blasfêmia, ou apelar para Deus, eu te prometo diante de Deus que é isso quando não é. Também, mas não é só isto, não. Não. O primeiro mandamento, quando foi ensinado por Moisés, Êxodo 20, pediria que vocês me abrissem Êxodo 20, 1 a 17. E o segundo mandamento, não levantar falso testemunho, significa isto, não só pronunciar o nome de Deus. Também não dizer servir-se do nome de Deus para outra coisa, é muito mais profundo. Não usar o nome de Deus significa assumir o sentido da opressão do povo de Deus do tempo de Faraó. Faraó, que se considerava filho de Deus, tendo o deus Amon e o deus Osíris e outros deuses, e que considerava e que usava o nome de Deus para calar a voz do povo, para manipular a pobreza, para saquear as nações, para matar as pessoas, para explorar e manter sob o jugo. Usar o nome de vão significa entendermos o sentimento de Deus quando Deus diz assim no livro do Êxodo, eu sou Javé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus que quer que todo ser humano tenha vez e tenha voz e tenha dignidade. Muito mais significa entender as palavras de Jesus, de Deus Pai, eu ouvi o clamor do meu povo. Usar o nome de Deus é eu me servir da minha religião, da minha fé, do meu cargo de padre, do teu cargo de pastor, da tua autoridade, para calar o outro, para manipular o outro, para fazer o outro dar dinheiro para você, senão ele vai para o inferno, para construir as megápolis humanas como o faraó construía, sob o sangue, sob a opressão, sob a lágrima do povo, deixando o povo na miséria, para construir templos que não têm sentido. É nesse clima que nasceu o segundo mandamento. Jamais te sirva de Deus para enganar o ser humano. Deus te castiga, cale. Deus te vê. Meu Deus, meu Deus. Não profanar o nome de Deus. É esse o espírito de libertador. Deus é o libertador das opressões, principalmente do pecado, da pior das opressões. Curar o ser humano, restituir a dignidade do ser humano. Por isso
que num juramento de um casamento dentro de uma igreja, querido, querida, eu te prometo fidelidade na alegria e na tristeza diante de Deus e diante da igreja, para depois enganar, bater, fazer sofrer, enganar, trair. Isso usar o nome de Deus em vão. Então nunca vá para uma igreja. Então nunca celebre um casamento numa igreja. Porque não entendemos, eu sei, é ignorância. Ninguém nos evangelizou, ninguém nos ensinou, ninguém nos deu o espírito dos 10 mandamentos. E se existimos numa sociedade hoje, eu diria que como nunca o espírito da corte de Faraó, que usa da palavra de Deus para enganar o povo, está em nossa época. Se diz que se é cristão para conseguir voto. Se prega para que o povo tire daquilo que não tem, para que tenhamos igrejas riquíssimas com dinheiro e com templo. Isso é blasfêmia. Isso é pecado contra o 2º mandamento. É usar o nome de Deus, o nome que ainda gera confiança, para enganar o outro, explorar o outro. Isso é ação diabólica. Isso é que é o diabo. Essa é a artimanha do diabo. Prometer algo, falar de um bem para conseguir o mal, enganar o outro. Portanto, essa doença faraônica, isso é pronunciar o nome de Deus em vão. Meu Deus, como isso pesa sobre a minha vida de padre. Que eu fui escolhido não por meu mérito, mas por bondade de Deus, para ser servidor de um povo. E lentamente o povo de Israel foi descobrindo isso, foi se revoltando com isso. Os profetas vieram questionando os reis, a sociedade. Incrivelmente, muitos dos grandes reis bíblicos, como Salomão, que no ápice de sua enfermidade, do apogeu, chegou a ter quase 1000 mulheres dominadas, saqueava. Jurar o nome de Deus em vão significa, como aconteceu há pouco tempo em igrejas católicas, que abençoar a arma para matar o outro, as santas cruzadas, em nome de Cristo matar o outro, em nome de Deus, que Deus perdoa um ladrão. Isto é profanar o nome de Deus, isso é blasfemar. Essa é a maior blasfêmia. O Deus que veio para dar vida a todos, um Deus que não quer ninguém, um Deus que veio lavar os pés, um Deus que veio para os pobres, um Deus que veio dizer que se eu não der de comida, que eu tiver 2 túnicas de vida, eu me servi do nome de Deus para enriquecer, para dominar, para manipular a necessidade do ser humano. Isto sim, no espírito que foi dito, o mandamento do 2º mandamento, era isso que acontecia. Faraó se servindo de Deus para massacrar um povo. Eu e você. Onde é que massacramos em nome de Deus? Em nome da vida. Queridos pastores, queridos padres, queridos irmãos, queridos pais, onde é que nós blasfemamos? Profanamos o nome de Deus, falando dele e tendo ações que negam a vida humana. Que Deus nos acorde e que nos restitua o sentido do 2º mandamento. Jamais usar o nome de Deus em vão. E nos abençoe em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.